O que é a dopamina? Porque a gente falou dela várias vezes e ninguém explicou o que era. Vai você, Ed. Dopamina é um neurotransmissor que seu cérebro produz, ele é relativamente escasso no cérebro, tem poucas vias, 5, 6, uma está sendo caracterizada ainda. E por muito tempo foi, lá na década de 60, 70, ela foi caracterizada como o neurotransmissor do prazer. Hoje a gente sabe que não. A dopamina ela tem a ver com novidade e principalmente motivação para buscar coisas novas ou fugir de perigo. Se você pega qualquer livro-texto de neurociência, você vai ver que a dopamina ela normalmente é descrita no contexto de comportamento alimentar e comportamento de beber água e sexo. Que é os comportamentos mais fáceis de estudar num roedor também, né? E prazerosos. Quando a gente expande para um organismo mais complexo como o ser humano... Beber água não é tão prazeroso. Ah, mas fica com sede, pra você ver se você não mata alguém Bebam aqui por água. água. Por favor. Mas é importante, porque ela está mais relacionada a você exercer esforço. Isso. Se a água estiver na sua frente, se você sentir sede, ela não vai estar muito envolvida em fazer você pegar água. Agora, se a água estiver lá longe, se tiver que andar... Então, assim, de um modo geral... naturais, digamos assim, né? Ela é um sinal do cérebro dizendo assim, vale a pena você gastar energia nisso, porque ali você vai ter uma coisa importante. E essa coisa importante pode ser algo que gera prazer, pode ser algo útil, pode ser fugir de um perigo. Então, quando a gente falou, né, da pessoa com depressão, por exemplo, sentir pouca energia, é de se esperar, e tem trabalhos que indicam isso, que esse sistema que libera esse sinal químico, dopamina, está diminuído. E de fato, se qualquer animal, né, a gente fala muito de dopamina, tem gente que fica xingando a gente, mas de fato é um dos sistemas mais importantes dos animais de modo geral. Um dos mais, se não o mais, porque ele é relativamente escasso no cérebro, é pouco produzido comparado a outros neurotransmissores, e se você mexe nele, acabou. Para você ter uma noção, um dos quadros neurológicos que tem degradação de neurônios, morte de neurônio dopaminérgico é o Parkinson. Que ela é responsável, além de você ter a vontade de buscar água, ela te dá a condição motora de você se movimentar. Então, no Parkinson, você tem perca de neurônio movimentos voluntários. O seu movimento acaba sendo... Qualquer movimento que partir da sua vontade depende desse sinal químico. E tem um transtorno que a gente já falou aqui, que também tem uma baixa de dopamina, que é o TDAH. O esforço, quando eu digo esforço, é esforço físico e o mental também. Você ficar focado, conseguir prestar atenção, depende também da atividade desse sistema. É por isso que quem tem TDAH tem mais dificuldade de ter controle, de colocar e manter o foco onde a pessoa quer. É por isso que quando você está desmotivado para prestar atenção na aula de física, você vai ter mais dificuldade de manter o foco ali. Seu cérebro está tipo assim, não vale a pena eu me esforçar aqui, isso aqui não tem valor para mim, essa física aqui. Agora, se é uma coisa que você vê um bom motivo para prestar atenção, é de se esperar que você tenha uma liberação, uma atividade da dopamina aumentada, você vai conseguir prestar atenção, você vai conseguir exercer esforço. E muitos medicamentos atuam nesse alvo. Eu ia falar então isso você aqui tem agora. inibidores da monoamina oxidase, que é uma enzima que degrada a dopamina. Então você inibe a enzima, a dopamina fica mais tempo na fenda. Você tem Venvanse e Ritalina, que é até certo ponto polêmico que o pessoal usa sem recomendação. Na minha opinião, são malucos que se você não tem recomendação, você não pode tomar, porque aquilo é um derivado de anfetamina. Você está botando uma coisa perigosa no seu cérebro e mexendo num sistema muito sensível, que é usado para TDAH. Então você tem, a psicofarmacologia se apropriou desse sistema para ajudar a melhora funcional do paciente. Mas vale ressaltar que esses sistemas, eles funcionam bem desde que você tenha o que eu gosto de chamar lá no RD de pilares da casa bem construídos. Então, quando você tem um quadro psiquiátrico, você precisa procurar alguns profissionais, de preferência, se você tiver condição, uma ajuda interdisciplinar, que são vários, dentre eles um psiquiatra e um psicólogo. E hoje, acho que vale ressaltar isso aqui, Bruno e Malu, que é um espaço onde o filtro, a ponta do funil é mais larga. Hoje a gente tem bons trabalhos, boas técnicas baseadas em evidência científica que ajudam na psicologia a tratar transtornos psiquiátricos, como depressão, ansiedade e TDAH. Existem terapias chamadas de... existe uma abordagem da psicologia chamada de psicologia baseada em evidência, que é a PBE, que une as melhores evidências disponíveis para determinados tipos de transtornos para você receber o que de melhor a ciência mostra para aquele determinado quadro. O que você percebe que mais desregula a dopamina para baixo, sabe? Mais desequilibra para baixo? É o contrário. Na verdade, o que acontece é o seguinte, os receptores de dopamina vão ficando mais exigentes. Então, o mesmo nível de dopamina não tem o mesmo efeito. Você vai empurrando para cima a tua necessidade de dopamina, porque os receptores de dopamina vão ficando menos sensíveis. Uma explicação simples, tá? Eu poderia
piorar isso aqui e colocar outros elementos. Mas, fundamentalmente, é isso. O sistema de recepção de dopamina vai ficando mais exigente. E a explicação para isso não é boba. Não é uma falha do sistema. Pensa comigo. Quando você pensa na dopamina para escolher comida. Tá? Você está no inverno, na natureza. Você é um animal na natureza no inverno. O que tem para você comer? Niente. Não tem nada. Você vai achar umas castanhas, você vai achar umas frutas já fermentadas, já passadas. Você pode achar um bichinho ou outro dando uma bobeira lá para você caçar. Mas tá todo mundo magro, tá todo mundo mal, tá em carestia. Então a sua dopamina tem que estar lá embaixo para você aceitar qualquer coisa. Você vai comer bosta daqui a pouco. Entendeu? Que é isso que tem para hoje. Vai entrando a primavera, começa a pintar as frutas vermelhas. Se você acompanha a natureza, você vai ver que barato que é isso. As primeiras frutas que surgem na primavera são as vermelhas. Então vem a amora, vem, né, se você tiver um clima mais frio, vão vir os berries, né? E aí, a quantidade de açúcar que essas frutas têm não é tão alta quanto uma banana ou quanto uma manga, que vem no auge do verão. Né? E no final, você tem as cítricas, tipo laranja, entendeu? Mexerica, que já é uma entrada para começar a baixar. Então, você vai no pico lá, banana, manga, mamão, tipo o ápice de um animal que come fruta, com presas mais gordinhas, e depois você tem que baixar de novo para entender que está vindo para esse outro momento. Caramba! Isso é provocado pela própria disponibilidade do alimento. Então, a razão pela qual a gente consegue fazer dieta é porque a gente começa a fazer dieta. Certo? Então, você começa a fazer a dieta. Nos primeiros 10 dias, seu corpo está assim, escuta, não é por nada não, mas acho que você não está sabendo procurar comida, porque até agora há pouco a gente tinha uma geladeira inteira. Então, tem alguma coisa errada aí com a tua dinâmica. E aí, o que acontece? Tem nutricionista que fala, pode fazer o dia do lixo. Uma nutricionista que faz um negócio desse, ela não tem a menor, ou ela ou ele não tem a menor noção de como o cérebro funciona. Porque na hora que você entra no dia do lixo, o que o teu sistema fala? É isso, palhaço, achou. Era sobre isso que nós estávamos falando. Essa é a comida que eu quero comer. Não aquilo que você estava caçando. Isso aí é pouco pra gente. Entendeu? Então você precisa mostrar pro seu cérebro o seguinte, bonito, carestia, estamos no inverno, não enche o saco, não tem comida para achar. É sobre isso, nós vamos comer isso aqui. Contente-se, e todo mundo que segue dieta vai te repetir isso. Passou 15, 20 dias, no máximo um mês, acabou a fome. Por que o corpo pede comida? Não é porque ele está precisando de energia. Isso é louco. Porque a gente tem umas ideias, né, meio lineares. Assim, o corpo pede comida, tem fome porque ele está precisando de energia. Não é verdade. O corpo pede comida quando ele tem a chance de achar comida. Uhum. Então você vai ter fome nas horas que você costuma comer. Tendo feito o que você fez. Você pode passar do dia no sofá, você vai ter fome na hora do almoço. Acordou de manhã, sentou no sofá, não gastou nada de energia. Por que você tem fome na hora do almoço? Que energia que acabou? Você não gastou? Não é sobre isso, né? Mas o que é interessante da tua fala também é que, por exemplo, falando da alimentação específica, o mais doce que a gente deveria chegar, o mais ápice de dopamina deveria ser uma banana e uma manga, entendeu? Perfeito. Legal que você tenha percebido isso. Um bolo de chocolate porque aí maravilhoso. você enfia o pé, você concorda? Você está dizendo para o seu sistema o seguinte, fruta, bullshit, some com isso na minha frente. O que acontece com a criança quando ela vem vindo de boa, mama na mãe, aí ok, um leitinho de vaca que é um pouquinho mais doce, de vez em quando pinta um suco de laranja, gostoso, uma frutinha raspadinha, tudo certo e tal. Coca-Cola não pode, certo? Só que aí vem a mãe, ou o pai, ou a avó, ou o tio, e toma aquela Coca-Cola com aquela cara boa, né? Satisfação total. Então a criança olha e fala, peraí, me dá esse negócio aí, que eu tô vendo sua cara, eu tô vendo que você tá sentindo prazer. Aí a hora que ela toma aquela bomba calórica, ela pode até se incomodar com o gás que foi feito para você não sentir o doce, né? Porque quando a Coca-Cola está sem gás, você fala que parece xarope? Porque ela sempre foi xarope. Só que o gás te faz achar que você está tomando uma coisa refrescante. Mas, na verdade, você está tomando uma bomba de açúcar. Aí essa bomba de açúcar é absorvida, o que acontece no cérebro da criança? Só coca a partir de hoje. Pelo amor de Deus, não me venha com suco de laranja. A não ser que ela tenha sentido a aversão ao doce.
extremo da Coca-Cola, porque foi um salto muito grande para ela. Aí ela pode nunca tomar refrigerante na vida, porque ela sentiu aquela versão daquele doce. Não tem jeito de se arrepia com coisa muito doce? Essas pessoas vão continuar magras, não é meu caso. Eu sempre vou engordar e emagrecer, porque vai ter dia que eu vou conseguir fazer dieta e vai ter dia que eu não vou conseguir. Né? Eu já perdi 60 quilos, Lutz. Que massa, em 4 de 15. Foda. Aumenta. Então é isso. E eu não sei se isso é bom ou se é ruim, mas como eu sei como é que eu faço para emagrecer, eu engordo. Não sei se isso é bom ou se é ruim. Eu tenho um amigo aqui que já veio aqui várias vezes, ele é nutricionista, mas ele estuda muito neurociência. Ele fala uma coisa que é real, assim. É muito de... Eu tô falando agora não de compulsão, tô falando de impulsão de impulsividade alimentar. É impossível você ser impulsivo com brócolis, por exemplo. É tipo enlouquecer. Vou comer todo esse brócolis que tem aqui. Não vai rolar. Agora com um pacote de bolacha, com uma fritura, alguma coisa então, fácil. Porque é dopamina. A dopamina não gosta de brócolis. Ela tá abrindo uma exceção. Podemos comer brócolis? Podemos. Mas não é isso que a gente queria. Inclusive, repara, quando você está em dieta, ou você está com uma restrição, ou você está com alguma ideia de que você devia fazer dieta, você come rápido a coisa que não é para comer. Você, tipo, engole. É como se seu córtex pré-frontal nem vê, né, que você está fazendo isso. Tá? Tipo, é um impulso. É dopamina pura. É aquela coisa da criança na porta da sala às 4 da manhã com a mochilinha porque vai no passeio da escola. É muito forte o comportamento. Ontem, eu tenho um pastor belga que é a minha paixão. Eu sou apaixonado por cachorro e hoje eu tenho a oportunidade de ter muitos cachorros porque eu estou morando numa chácara. Eu tenho um pastor belga. Putz, que legal. Um animal incrível. Um animal muito forte, muito robusto. Eu estava de noite, umas 8 horas da noite, com ele na frente da casa, assim, e na nossa frente, assim, tem uma área e depois tem um mato. Depois tem um riozinho e um mato. Então ele fica muito encasquetado com um bicho que vem do mato, sabe? Tipo, porque eles entram, vem cobra, vem porco-espinho, vem do mato, né? Mas como os cachorros estão ali, eles não chegam perto da casa porque o próprio cachorro se compromete de afastar. Ele estava deitado, mas ele estava deitado, dormindo assim, sabe? Tipo, jogado, morto do meu lado. O cachorro dormindo quase com a barriga para cima, assim. Eu não sei se foi um cheiro, se foi um som, mas ele, num start, assim, ele levantou a orelha e saiu correndo, mas numa velocidade assustadora. Aquilo é a foto da dopamina. A dopamina tem essa força sobre o comportamento, entendeu? Então a gente não pode negligenciar isso e dizer assim, pode deixar que eu controlo. Controla nada, bonito. Você vai comer rápido e ainda vai contar uma história de por que você comeu aquilo, ou por que você fez aquilo. Né? E quando você faz, Vilela, voltando à sua pergunta da evolução, quando você coloca as pessoas, e isso é muito louco, essa parte é muito louca da dopamina, que poucas pessoas entendem. Você não pode brincar com a dopamina. Como assim? Você não pode brincar com a sua dopamina. Sua dopamina é uma coisa séria. Tá. E hoje é muito fácil a gente obter estímulos dopaminérgicos. Por exemplo, aqui na mesa tem 2 muito importantes. Doce e álcool. São coisas dopaminérgicas. Se eu como isso aqui, a minha dopamina sobe. Se eu bebo álcool, a minha dopamina sobe. Aí a gente tem que entender 2 tipos de disparos dopaminérgicos. O que a gente chama de disparo tônico e disparo fásico. Vou explicar. Mantenha calma aí. Tá? Calma. Vi que ele tava... o Lenny já tá com o olhão arregalado aí. A dopamina fásica é tipo... Imagina uma população de neurônios. Os neurônios são tipo... cabos, fios que conectam áreas do cérebro. Tipo redes, assim. Quando você faz uma coisa que você curte muito, que é muito gostosa, que você fica muito motivado em fazer... Você tá liberando, tipo, vou comer isso aqui pra caralho, vou beber álcool e tal. Você tá liberando dopamina fásica, que é tipo... Tipo, os seus neurônios estão... É como se você pegasse e borrifasse dopamina no seu cérebro. A dopamina tônica é um tipo... Um negócio que fica sempre vazando, como se fosse uma mangueira, sempre constante. Essa dopamina tônica... Ela explica porque algumas pessoas são um pouquinho mais felizes, alegres ou ativas, e outras pessoas são mais introvertidas, até um pouco mais tristes, mais desmotivadas naturalmente. Pessoas que têm uma dopamina tônica um pouquinho mais baixa, a gente chama que são pessoas distímicas. São pessoas relativamente mais tristes. Tem as pessoas eutímicas, que são normais, e tem as pessoas hipertímicas,
são pessoas bem interessantes, que são aquelas pessoas automotiváveis, são super motivadas para fazer coisas. Muitos influencers são assim, muitos youtubers são assim, muita galera do mercado financeiro assim. Todo mundo que faz... Quero fazer. Tá ligado? E essa pessoa tem essa dopamina tônica. Professor de spinning, assim, né? Nossa, os caras tomam um pique, velho. Não é, Lênin? Os caras... Vamos lá, cara, tá todo mundo aí, vamos lá, velho! Você tá morrendo aí, não consegue. É o carinha lá do... Segura essa dopamina aí, professor. Qual que é o filme? O Lobo de Wall Street? Né? Pode crer. Exatamente. Aquele personagem lá. O cara é motivado exatamente. Sempre. Perfeito, cara. E, só que qual que é o problema? Quanto mais dopamina fásica, e bebe, e aqui, e gordura, e pornografia em excesso, e não sei o que, e drogas dopaminérgicas. Esportes radicais também, né? Esportes muito radicais, que dá pra viciar. Isso que é legal falar. Cara. As pessoas têm que entender que a gente consegue sentir o barato de uma droga, a gente consegue algo próximo com comportamentos também. Sexo, masturbação, esportes, etc. Só que qual que é o problema, Vilela? Quanto mais dopamina fásica a pessoa obter, isso aqui, aquela dopamina tônica começa a diminuir, cara. Caramba. Porque o seu cérebro, ele faz um processo que a gente chama de down regulation. Ele regula para baixo os receptores onde a dopamina se liga, e a dopamina tônica começa a ficar mais fraca. E aí o que a pessoa precisa? Mais sempre estímulo, mais. Mais estímulo, sempre mais. Mais estímulo. Eu preciso mais. E na ausência daquilo, a dopamina tá lá embaixo e a pessoa começa a ficar mal. Aí fica buscando mais. Isso é mais ou menos o que acontece no vício. Nossa, você começa a ficar mal sem a substância e você precisa cada vez mais da substância. Então, eu sempre falo para as pessoas, nós evoluímos sem esse monte de estímulo dopaminérgico. A gente evoluiu, cara, caçando 3 dias para comer um bagulho. Não pegando o telefone de casa, sem esforço nenhum e pedindo um negócio para comer em casa. Vou te falar, você falou que a maconha, ela aumenta a dopamina. Ela aumenta a dopamina. E por que ela causa essas coisas meio depressivas, então? Então, porque é o pós, né? Ah, é o pós-dopamina. Porque assim, ó. Imagina que a gente tá lá na selva africana, 200 mil anos atrás, o Homo sapiens do começo do rolê. Imagina o estímulo que esse cara tem de aumento de dopamina. Puta, viu uma fonte de água. Legal. Dopamininha. Dopamininha. Pô, viu uma mina da hora lá para reproduzir. É uma dopamininha. Assim, é pouquinho. Então, assim, o cara trabalha num gráfico, isso aqui. Quando você traz para 2023, mano, o cara toma o Michael Douglas, a dopamina do cara vem aqui. E aí, conforme ele sobe, o sistema, o que o sistema faz? Ele se adequa. Ele não deixa mais subir de novo. É a velha história, né? O Drauzio Varela tem um vídeo incrível, ele fala o seguinte, todo maconheiro velho fala que a maconha de hoje não presta. Que a maconha dos anos 70 que prestava, dos anos 80. Eu não cheguei a ver, mas... ele fala. Sim, ele fala. Ele fala, né? Só que o que é? O cara não usava, ele fumou pela primeira vez, ficou doido, falou, mano, tô vendo o dinossauro voar, que incrível. Só que ele nunca mais vai sentir aquela primeira. Então é uma vida inteira buscando aquela primeira sensação. Por que ele não sente? A dopamina deu um pau aqui, subiu, pum. Aí o sistema fala, a gente saiu do controle. Aí, para a dopamina funcionar, é igual uma tomada. Tem um cabo e uma tomada. Imagina que o neurônio tem um monte de tomada e um monte de cabo. Então conecta um monte, assim, ó. Plau, aí a pessoa dá aquela doideira. Sim. Quando acontece isso, essa célula que recebe da tomada, ela come a tomada. Algumas. Ela diminui. Então, para você sentir a mesma coisa, ou você aumenta a quantidade, ou você aumenta a droga. Você põe uma droga mais forte. Então, essa que é a minha questão. O corpo produz dopamina sozinho, né? Normal, sozinho. Normal. Mesmo se eu não fizer exercício nenhum, ele vai produzir uma certa quantidade. E depende de algum estímulo, ele vai produzir aquela quantidade, independente do estímulo. O basal, porque o que eu estou te falando, por exemplo, o Parkinson é um exemplo da falta. Então, se você ficar em repouso, dormindo na cama, uma pessoa está em coma, ela está produzindo a dopamina, está em dopamina lá, normal, o basal. Só que todos os estímulos, porque a dopamina, muita gente fala que é do prazer. A dopamina é o hormônio do prazer, é uma frase muito comum. Dopamina não é hormônio, porque não corre na corrente sanguínea, é dentro do neurônio, então é chamado neurotransmissor, e não é do prazer, é da motivação.
Então é basicamente assim, ó. Você vai lá, tem um prazer, esse prazer é marcado por serotonina. Então a serotonina diz assim, mano, marca aqui que isso aqui é legal. A dopamina vai buscar o que a serotonina marcou. Então quando o cara, vamos supor, um exemplo assim, você tá lá no teu sofá e você fala, pô, tem um pudim na geladeira, da hora. Você fala, mas tá frio, né, mano? Aí o teu cérebro fala assim, não, tá frio não, mano, é preciso daquilo lá. Aí ele sobe a tua dopamina. Mas isso a gente tá falando, não sobe pouquinho. Aí você fala, pô, legal. Aí quando você vai, levanta e vai lá comer, quando você tá comendo, você fala, nossa, mano, que pudim bom da porra. Esse momento é serotonina. A dopamina já tá assim. Se você olhar num gráfico, ela levantou e baixou, e a serotonina que tá te dando aquela sensação de bem-estar. Só que aquela sensação de bem-estar, ela fala assim, ó, isso aqui é bom. Pudim de madrugada é da hora. No outro dia, você tá deitado, começa o filme, gatilho. Aí você fala, ontem eu fiz, foi da hora, quero fazer de novo. Cara, se você pegar esse exemplo, pra droga, pra pornografia, pra álcool, pra cigarro, você vai colocando na lista. Por quê? Porque a droga, e eu dou muito aula para adolescente, eu falo para eles assim, droga é bom. Já vi você falando muitas vezes, né, nas entrevistas. Isso, que droga é maravilhoso. Eu falo isso uns 4 vezes. Não, falando sobre, né, sim, falando sobre o uso e tal, sim. Porque assim, não adianta você chegar pro moleque e falar é ruim. Porque quando ele usar, mano, a sensação é boa. Sim. Eu falo, ninguém vicia em carpir terreno no sol, velho. O cara fala, pô, quero carpir um lote, catar uma enxada. Não. A pessoa vicia porque é bom. E esse que é o problema. É igual pornografia, mano. A molecada tá num vício de pornografia. Porque é bom. Porque é bom. Mas é ruim? É bom. E aí você pensa aquele moleque que ele não... É o nerd. O moleque que não consegue se relacionar... A dopamina... Tá zoado. Não, e aí ele vai lá e consegue aumentar a dopamina com a pornografia sozinho. Ele fala, mano, eu não preciso me relacionar, não preciso sair, não preciso falar com as minas, tomar toco. Sim. Aqui é seguro. Aqui é abrir o computador, o celular e aumentar a dopamina.